Vamos lá! Começamos o capítulo com o Bug na história de capa, perseguindo um macaco esquilo que está fugindo com o seu nariz. Na tradução que eu consegui aqui, é um macaco que está fugindo carregando um distintivo característico do personagem. Ou seja, ele está fugindo com o nariz do Bug. Engraçado que no capítulo em que God Valley aparece, o Oda está prestes a revelar o Shebek, o Bug deixa seu nariz ser roubado. Se vocês repararem bem, nós temos a apresentação da tribo Kumate no capítulo 63 de One Piece. Eles possuem traços e características do Bug, mas sem seu nariz vermelho. A tribo Kumate tem seu símbolo como uma pata de urso. Bem no capítulo que Kuma é o destaque, vemos algo deles. Será que Bug pertence a essa tribo? Ou até mesmo Shebek possa vir da mesma linhagem que o palhaço? Vamos então para os Goroaces. Se você não quer acompanhá-los, você pode pular diretamente para 2 minutos e 52 dragões celestiais desgraçados. Para os Goroaces eu separei 4 palavras nessa capa: Bug, macaco, flor e nariz. Bug nos leva diretamente ao capítulo 89, que na história de capa nós observamos ali o Kobe e o Helmeppo discutindo a pena de morte do Capitão Morgan. Vemos uma sentença de morte bem cruel neste capítulo. O título também do capítulo 89 remete à forma como troca. God Valley significa Vale de Deus, mas se trocarmos, temos também seu significado como Deus do Vale, um termo atribuído ao Deus cristão, quando se está passando por um momento de dificuldade. Macaco nos leva ao capítulo 36 mais uma vez. Zoro, que estava na capa do capítulo passado, também nos levou a ele, e agora Macaco outra vez nos leva a esse capítulo. Nesse capítulo, vemos que Ninjin, Piman e Tamanagi defendem Kaya. Cada um dos 3 representa Luffy, Zoro e Sanji. Só observar a cor dos seus cabelos que vocês vão conseguir enxergar exatamente isso. O Goroace de Eva também nos leva a esse capítulo. E Django tem o símbolo de Mary Josie com ele. O que será que o Oda quer apontar no que Luffy, Zoro, Sanji e Usopp podem salvar? Flor e nariz nos levam ao capítulo 87. Tio usa um poder chamado Hashinosu e Usopp acaba com ele com chamas. Teria a Mother Flame o poder de fazer com que o mundo se torne uma colmeia? Interessante notar que Flor e Nariz possuem o mesmo som em japonês. Nefertari de Lily passou a ser uma das pessoas mais importantes de One Piece nos últimos capítulos e tem o nome de uma flor. Bug possui cabelos azuis característicos dos Nefertaris. O que o Oda quer dizer com essa ligação de Bug com Nefertari de Lily? Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1095 no mangá de One Piece. E falando sobre God Valley, finalmente, que tal vocês darem uma conferida em Que Haja Luz? Em um mundo onde deuses são reais, mas são conhecidos por outro nome, acompanhamos a jornada de Gael em meio a um caos que se instalou entre as dimensões mitológicas. O link da novel está na descrição do vídeo. Agora sim, finalmente, God Valley. O capítulo começa com os marinheiros correndo da presença do Gorosei, e vemos os raios do seu haki sendo disparado de longe. Todos os marinheiros presentes na ilha estão suando frio perante a presença do Gorosei. Eles gritam dizendo que os vice-almirantes disseram para todos saírem dali, o mais rápido possível, e se afastarem do centro. Os marinheiros gritam desesperados que é assustador só de sentir a sua presença, e que na verdade eles só tinham visto Saturno por foto. Os marinheiros ficam em choque tentando entender como um dragão celestial tão importante veio de Mary Josie diretamente para lá. Mais raios são disparados e Saturno aparece olhando para Bonnie com uma cara de indiferença total. Vemos a diferença monstra entre o tamanho de Saturno e os demais personagens. Bonnie parece uma formiga tentando furar seu coração, enquanto Stella questiona o que Bonnie estava tentando fazer, reconhecendo o Gorosei como Sun Saturno. Os vice-almirantes começam a falar que o Gorosei foi atacado e que todos precisam preparar suas armas para salvar aquele que governa o mundo. Vegapunk está em choque. Lágrimas rolam dos olhos de Bonnie, enquanto Saturno usa seu poder dos olhos para dizer que ninguém deve fazer barulho se não quiserem ser atacados, chamando todos de insignificantes. Saturno acerta o golpe com tudo em Bonnie,
mesmo ali da forma como ela sente uma puta porrada. Mas ele impede da supernova de cair em direção ao chão, agarrando ela com força. Sanji grita pelo nome da Bonnie também, mas quando ele vai chegar para salvar a personagem, ele é acertado pelo poder do Gorosei, caindo de costas no chão sem entender nada. Saturno então começa a tirar a espada do seu corpo e o sangue simplesmente desaparece do seu peito, deixando Frank assustado com isso e o Sanji cada vez mais confuso. Os vice-almirantes se aproximam de Saturno e cercam todos, dizendo para aproveitar a oportunidade e não deixar Vegapunk e os demais escaparem. Eles exclamam para os Mugiwaras que eles estão cercados e que não existe escapatória. Saturno olha para Vegapunk dizendo que ele não pode esperar e passa a comentar sobre o trabalho de Kizaru, dizendo que dessa vez ele havia sido muito lento. Kizaru pede desculpas dizendo que não pode exagerar nas palavras e que faltava pouco, porém que não conseguia se mover mais, colocando a mão na face. No outro quadro, vemos Luffy sem seu modo Nika, estando todo esticado. Ou seja, não é toda vez que o Luffy fica todo esticado que ele consegue forçar o seu coração a bater como um tambor para ele ativar a marcha 5. Saturno comenta dizendo que entende a razão do Borsalino não conseguir realizar a missão e decide ele mesmo acabar com a vida do Luffy. Mas antes do Saturno conseguir fazer isso, Frank chega e dá um soco no Luffy de uma forma muito delicada para salvar o capitão. O Cyborg manda sua mão para longe atrás do capitão, enquanto Saturno entende que o bando do Chapéu de Palha é um grupo pirata cooperativo. Frank começa a rir, dizendo que até mesmo os líderes mundiais querem a cabeça do seu capitão, percebendo que agora o líder dos Mugiwaras estava em outro patamar. Foi legal o Oda ter colocado o Frank para salvar o Luffy. Em Sabaody, o Luffy não era forte o suficiente para salvar todos das mãos do Kuma. Agora todos estão fortes o suficiente para salvar o capitão das mãos de um Gorosei. É claro que ali não há luta o fato de que os dois estão lutando ou coisa do tipo. É completamente ali uma situação diferente. Mas só do fato do Frank ter recursos para não deixar o Luffy morrer, já mostra a diferença da evolução de seus poderes. Saturno observa Luffy e Bonnie e diz aos dois que a participação deles na morte de Vegapunk era inesperado. Mas se existe uma chance deles escaparem daquela ilha sem esperança e cercada pela marinha, ele adoraria ver. Vemos um quadro fantástico da ilha de Egghead cercada pelos navios da marinha. O Gorosei lamenta que Vegapunk tenha traído o governo, mas é grato por todas as contribuições que fez junto deles até agora. Ele questiona a Vegapunk a quem deve matar primeiro, querendo saber a ordem daqueles que sofrerão. Saturno diz que fará isso para que Vegapunk morra lamentando por ter traído o governo mundial. Saturno está indignado, questionando por que as pessoas insistem em fazer o que lhe é dito para não fazer, enquanto aperta Bonnie até a garota cuspir sangue. Sanji pede para Saturno parar e questiona se alguém consegue se mover, e Frank responde que é impossível, estão sendo contidos por alguma coisa. Vegapunk questiona que se aquilo não é um poder científico, só pode ser as habilidades de uma Akuma no Mi. Bonnie acorda e começa a falar. Seu rosto está cheio de raiva e fala para Saturno que ele havia matado seu pai. Saturno então comenta que Kuma, lhe chamando de garoto de uma forma espantosa, já que o pai da Bonnie tem mais de 47 anos, já era da classe escrava desde o seu nascimento. O Gorosei diz que Kuma é o descendente daqueles que cometeram grandes crimes contra o mundo no passado, uma espécie em extinção chamado de os Bucaneiros, na qual o antigo Shichibukai é o último deles. Conforme Saturno vai dizendo tais palavras, ele vai apertando o corpo da Bonnie cada vez mais, o que deixa o Vegapunk em choque duas vezes, uma pela morte iminente da supernova e a outra pela revelação sobre Kuma. Bonnie começa a se lembrar das palavras do seu pai para ela perto da morte. Ela ouve de Kuma que desde criança ele queria ser um herói para salvar a humanidade. Assim que Kuma começa a dizer isso, os marinheiros se preparam para atirar na Bonnie. A narração do Kuma continua dizendo que queria ser como o guerreiro da libertação Nika. Saturno grita para que todos apontem para a cabeça, enquanto Bonnie se pergunta por Nika quando era criança.
fazendo Kuma responder que essa era a figura na qual ele idolatrava. Vemos um quadro na qual Bonnie e Kuma estão dançando, e Kuma diz que havia um ritmo na qual ele gostaria de fazer as coisas e rir enquanto fazia essas coisas. Os dois começam a imitar o som das batidas do tambor de Nika para embalar ainda mais suas danças e risos. Sanji grita por Bonnie, pedindo para que o Gorosei pare com isso. Vegapunk manda soltá-la, dizendo que Bonnie e os Mugiwaras ainda são apenas crianças. Bonnie, se entregando às memórias perto da morte, questiona ao seu pai se ele a deixará ser livre. E ele responde, claro. Rapaz, quem não chorou nessa transição aqui, tá maluco? O primeiro cara que sempre acreditou em Nika, Bartolomeu Kuma. Desde o começo, desde sua apresentação, sua crença esteve evidente sempre na nossa cara. Vamos para o passado, há 47 anos no reino de Sober. No Soul Blue, ouvimos o choro de um bebê. E o médico dizendo que era um menino bem grande. Então, vemos sua mãe dizendo que o seu nome é Kuma. O pai do Kuma se aproxima e fica feliz por ele ter nascido com saúde. E quando vai agradecer ao médico sobre o nascimento do filho, o médico lhe fala para nunca vazar seu sangue para ninguém. Mas o médico acaba o dedurando e os agentes da CP chegam até o hospital. E o pai do Kuma lamenta que o sangue dos bucaneiros corram em suas veias. O pai do Kuma é preso e acaba se tornando escravo dos desgraçados dos Tenryubitos. Ele sente falta do seu filho e da sua esposa. Ele tá tão machucado que mal consegue ficar acordado para dar carinho ao seu filho. Pelos corredores, os Tenryubitos conversam entre si sobre a força do Kuma como um escravo e como ele, sendo bem novo, consegue carregar peso muito maiores do que o tamanho do seu corpo. Eles batem no Kuma questionando por que ele não pode se mover mais rápido, fazendo-o chorar. Mas logo ele para quando o dragão celestial diz que se continuar fazendo isso, o matará. Mas eles deixam Kuma encontrar seu pai, e ele questiona se o garoto está indo bem. Kuma diz que seu mestre é gentil, e isso lhe faz alguém sortudo. O pai do Kuma avisa o garoto que a mãe dele havia morrido. Kuma diz que ela deve estar no céu agora, logo eles que estão sendo escravos no céu. Essa foi para apertar o coração, né, Eiichiro Oda? O pai do Kuma chora, dizendo que isso foi o melhor para ela. E perguntando ao seu filho para tentar encontrar algum tipo de apoio, com a forma como Kuma pode realmente tentar entender o que o seu pai queria falar com aquelas palavras. E Kuma apenas consegue chorar. O pai do Kuma diz que ele precisa ser forte e precisa continuar resistindo. E não importa o que ele passa, ele precisa sobreviver. Kuma questiona ao seu pai por quê. Se for para viver assim, era melhor para eles estarem mortos. Mas então o pai do Kuma diz que o guerreiro da libertação aparecerá. E vemos a figura de Nika, da mesma forma como havia aparecido com o Rushu. O pai do Kuma diz que esse é o nome do lendário guerreiro que é transmitido através de geração em sua família, os bucaneiros. O pai do Kuma continua dizendo que Kuma será levado para o mar, livre sobre o sol, e que Nika sempre está sorrindo, e que faz as pessoas rirem com o ritmo de suas batidas. Kuma começa a rir das danças do seu pai. Naquele pequeno momento, Kuma havia esquecido que era um escravo. Ele havia esquecido que haviam correntes em seu pescoço, em seus braços, em suas mãos. Naquele momento, ele estava ao lado de Nika, navegando pelo mar sobre o sol e dançando ao ritmo de suas batidas. Mas sua alegria acabou. Um Tenryubito abriu a porta de sua casa e deu um tiro no pai do Kuma, bem na sua frente, matando-o imediatamente por estar fazendo apenas barulho demais. Vamos para 38 anos atrás, no West Blue, mesmo mar que aconteceria o incidente de Ohara alguns anos depois. Um desgraçado de um Tenryubito, e eu acho que eu só vou conseguir falar sobre esses personagens com um nome de desgraçado, porque esses caras são desgraçados, sobe a um palco pedindo desculpas pela espera deles, dizendo que a competição que acontece a cada 3 anos iria começar. No fundo onde o Tenryubito está, a gente pode ver alguns baús. Isso pode se encaixar na teoria de que nos prêmios relacionados a estes baús, que é a forma como esse jogo bizarro deles está acontecendo, pode estar a Wo no Mi,
que é a fruta ali do Kaido, na qual a Big Mom acabou dando para ele. Então, tudo leva a crer que tem bastante coisas interessantes aí, inclusive, até mesmo ali, pode ser que alguns baús tenham tesouros parecidos com o baú na qual a Ilha dos Tritões acabou dando sem querer para o Luffy e que acabou explodindo lá em Roll Cake. Esse é o torneio de erradicação de raças ou de habitantes originais. Dessa vez, a ilha escolhida é a que eles chamam de God Valley. Nessa tristeza sobre o passado do Kuma, chegamos, enfim, aqui. O Tenryubito fica indignado, dizendo que o nome da ilha, God Valley, é uma afronta descarada por ser nomeado como Vale de Deus. Ele fala que a ilha possui recursos abundantes e a métrica do torneio será de caçar humanos. Assim, a partir de agora, God Valley pertence ao governo mundial. Vemos que a ilha de God Valley parece duas mãos que estão fazendo uma prece. Deve ser por isso que possui o nome de God Valley. O rei da ilha se levanta contra a ideia dos Teryubitos de caçarem humanos e matarem cidadãos em jogos. Diz que isso é algo anormal e que esse é o país deles. Mas ele é apenas cortado sem dar chance nenhum para argumento. Seu algoz é um rapaz jovem com um buta topete. As pessoas começam a lhe exaltar e vemos que se trata de Garlin, ainda novo. Eles começam a rir da morte do rei, dizendo que por causa disso, o espadachim começará com uma penalidade de menos 10.000 pontos. Garlin apenas diz que com uma penalidade dessa, será melhor para a competição, ele ter uma desvantagem desse tipo. O narrador nos apresenta como Firgan Garlin, da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Ele é a cara do Shanks, na minha opinião, mas não tem a barbicha desleixada do Ruivo. É comentado que os participantes do torneio serão os escravos problemáticos, criminosos e os moradores daquela ilha. Os agentes da CP se aproximam e vemos que Saturno estava na ilha também. Ou seja, o que eu falei no capítulo passado da última vez dele estar na superfície por causa de ter ido a God Valley pode ser muito bem a verdade. Saturno já é velho e tem a cicatriz em seu olho esquerdo. Então, a teoria de que Shebeck havia deixado a cicatriz nos Goroseis foi descartada. Se ele continua com a mesma aparência, é capaz desses caras estarem vivos desde o século perdido. O CP diz para Saturno que algumas crianças trazidas para a ilha e o único da raça bucaneiro havia escapado. Vamos para outro lugar e vemos a continuação assim daquilo que parecia as memórias da Bonnie no capítulo 1074. Quem havia ido atrás do Kuma era um grupo de escravos, e eles dizem que eles são um grupo de 10 pessoas, e que possuem responsabilidades coletivas. Se um fugir, todos eles morrerão. Mas alguém lá em cima do morro grita questionando para que todos esperem. E sobre Kuma ser um bucaneiro que todos estão falando. Assim, essa pessoa informa que Kuma está sendo perseguido por ter o sangue de gigantes. E a garota responde que seu irmão mais velho também é, pois possui uma cabeça enorme. Seus nomes são Empório, Ivankov e Ginny, ainda como a forma de crianças. E vemos essa garota comendo carne sendo a cara da Bonnie. Muitos até pensaram que poderia ser a mãe do Luffy, mas depois dessa apresentação e seu nome com o mesmo final da supernova em japonês, sem chance de ser a mãe do capitão. Ivan fala que ele não é da raça do Kuma, mas sim que somente a sua cabeça que é gigante. Mas ele chama sua irmã de idiota, dizendo que o assunto não era esse. Ivan sorri e abre os braços em sua pose, na qual nós todos amamos, questionando Kuma por sua escolha de viver. Em seguida, pergunta aos demais escravos, e vocês? Cara, que capítulo inacreditável de One Piece. Que terror esse flashback do Kuma, a forma como ele se tornou escravo, a morte da sua mãe, a morte do seu pai e a forma como ele se apegou a Nika com toda a força do mundo. Sua conexão com Bonnie sempre fazendo os mesmos sons que seu pai fez para ele antes de morrer. Isso foi algo formidável. Que capítulo animal. Quem não torce agora para Bonnie e Mugiwara é maluco. Pela combinação de 1 a 10, os únicos números dos Mugiwaras que estão faltando nos Goroaces é o 2 e o 9, com os akumados, é claro, do grupo. Luffy tem o 5 e o 6 Gomu, 1 e 10 Hito, Chopper tem 1 e 10 Hito, Robin tem 8 e 7 Hana e Brook tem 4 e 3 Yomi.
A fruta da Bonnie ainda não foi nomeada, mas nessa lógica dos Goroaces, a fruta do seu pai se encaixa com 2 e 9, Nico Nico no Mi. E Fuku Fuku no Mi, que também se encaixa em 2 e 9, já é do Kinemon. Mas a fruta da Bonnie também pode ser a Nico Nico no Mi, a fruta da carne. Com ela, a Bonnie pode controlar a carne dos seres vivos, fazendo-os passarem por todos os tipos de situações de acordo com as realidades alternativas que eles podem viver. Por isso que os Goroaces são tão incríveis. As possibilidades para esses jogos são infinitas. Então, finalmente começamos a ver o incidente de God Valley. Uma ilha não governamental com o nome de Deus dos Vales. A ilha que parecia fazer preces para que a aflição do mundo acabasse. Mostrando como os Senubitos são personagens terríveis de todas as formas possíveis. É literalmente pessoas que esqueceram que são humanos. Já não se enxergam mais como iguais a ninguém. Todos na volta desses desgraçados são meros lixos. E eu tô curioso para saber como Oda vai tratar essa galera até o final do mangá. Então, temos a raça do Kuma, uma raça com sangue dos gigantes chamados de bucaneiros. E tem curiosidade sobre esse nome. Os piratas bucaneiros eram colonos, em sua maioria de origem francesa, que no início do século XVII caçavam gado e javalis em Hispaniola e nas ilhas vizinhas. Após o extermínio quase de toda a população indígena em um curto período, como é conhecido por Bartolomé de las Casas, é o abandono da área que marca ali pelo fato de como esses animais domésticos selvagens acabaram crescendo demais por essas ilhas. Como corsários, chichibukais em One Piece, a serviço dos ingleses, os bucaneiros atacaram navios espanhóis, franceses e holandeses entre as ilhas do Caribe no final do século XVII. Originalmente, as tripulações piratas eram maiores e mais adequadas para ataques às cidades costeiras e limitavam-se a causar problemas no Caribe. Assim, o termo pirata foi popularizado para se tornar o sinônimo de piratas e, eventualmente, as figuras famosas que conhecemos nos dias atuais. Ou seja, se Joy Boy foi o primeiro pirata, isso quer dizer que talvez a família do Kuma descende dele, já que sua família cometeu um grande pecado contra o governo mundial. Ser descendente de Joy Boy justificaria essa ideia. E a chegada de Ivan e Jinny mostra a possível ligação de Lily e Imu com Joy Boy no século perdido. Interessante pensar que Imu seja um Okama, da mesma forma como Ivan. Olha só a roupa que o Ivan usa em sua apresentação como escravo. Estrelas que remetem os Goroseis, que significam as 5 estrelas anciãs. E flores que representam Lily e Imu. A irmã de Ivan representa bem o que pode ser Lily, a figura que ligará ainda mais Kuma com Nika. E Joy Boy, se Kaido é Nika corrompido, Kuma pode ser um Nika trágico. E agora nós também acertamos a teoria de que Kuma foi um escravo em God Valley. Agora só falta encaixar o Dragon nessa equação. Vamos ver se nos próximos capítulos novos personagens, os personagens que a gente tanto quer ver, também possam surgir. Tanto ali o Dragon, quanto o Garp, quanto também ali o próprio Barba Branca, o Kaido e também o Shebeck. Nós temos o Roger, todos esses personagens podem surgir nesse flashback através da visão do Kuma. Será que o Oda vai fazer o flashback do Kuma no mesmo estilo do flashback do Oden, contando os acontecimentos de God Valley na visão do personagem? Veremos, veremos. Sobe a mensagem do editor dizendo que esse encontro acontece no inferno. E assim o capítulo termina nos informando que, infelizmente, não teremos continuação na semana que vem.